Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 9, do verso 17 a 19. O texto diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Vou contar até. Se você é mãe, se você é pai, você certamente completaria essa frase com até três. Eu que sou filho, eu não tenho filhos, mas que sou filho, eu já ouvi os meus pais dizendo essa frase para mim. Eu vou contar até três. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o texto todo, né, do capítulo 9, que vai desde o versículo 10 até o versículo 19, nós vamos perceber que o Senhor, ele se dirige a Ananias, lhe dá uma missão. E Ananias resiste. Ananias, ele fica com o pé atrás. Ele baseia a sua resistência na sua experiência, até porque ele tinha informações a respeito de Saulo, que ele causava muito mal para a igreja, que ele tinha chegado em Damasco para perseguir os discípulos de Jesus, para prendê-los e levá-los para Jerusalém. Então, essa informação a respeito de Saulo fez com que Ananias resistisse à orientação do Senhor, resistisse ao plano de Deus, resistisse à missão que Deus deu a ele. Deus, nesse texto, ele usa o verbo ir duas vezes, dando uma ordem, dando um imperativo para Ananias. Ele usa no versículo 11: vá à casa de Judas. O texto diz: o Senhor lhe disse, ou seja, disse a Ananias: vá, uma vez. O Senhor descreveu ali a missão, deu detalhes importantes a respeito de Saulo, de onde ele estava, de onde ele era, o que ele estava fazendo naquele momento. E aí Ananias resiste com base na sua experiência e no versículo 15, mais uma vez o Senhor diz, mas o Senhor disse a Ananias: vá. Contou até dois. Só que Deus não contou até três. Não houve a necessidade de Deus dizer novamente: vá para Ananias. E por que não? Porque, como nós vimos na última devocional, Deus ele apresentou uma realidade a respeito de Saulo que era completamente desconhecida por Ananias. Ananias não sabia qual era a atual condição de Saulo. Ele não tinha nenhuma noção da transformação pela qual Saulo já havia passado. Saulo, sim, era um devastador da igreja. Sim, Saulo era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Sim, Saulo era o terror daqueles que pertenciam ao caminho. Mas, vejam, tudo no passado, porque a graça de Deus se manifestou em favor de Saulo e ele foi transformado. É interessante que essa graça se manifestou salvadora em relação a Saulo e ela também se manifestou educadora, orientadora em relação a Ananias. Porque quando Deus explicou para Ananias quais eram os planos dele em relação a Saulo, Deus se rebaixou. Deus desceu ao nível daquele pecador para fazê-lo entender que ele deveria obedecer àquela missão, porque era Deus quem estava ordenando, mas não era qualquer Deus. Era um Deus de graça, é um Deus que desce ao nível do homem, é um Deus que se dispõe a dar, digamos assim, razões para que o homem cumpra o seu chamado, quando Deus não precisa fazer isso. E aí, depois de se rebaixar, de se identificar com o homem, no caso Ananias, Ananias percebe o que Deus estava fazendo com Saulo e fazendo consigo próprio.
e aí não houve a necessidade de Deus dizer vá novamente. O que acontece é que Ananias vai. Veja que no versículo 17 diz: então Ananias foi. Veja que esse então Ananias foi vem imediatamente após as razões que Deus deu para Ananias, para ele cumprir aquela missão que Deus estava dando. Então Ananias foi. E aí nós nos deparamos com os verbos relacionados a Ananias. Na reflexão anterior, nós observamos os verbos relacionados a Deus. Aqui nós podemos perceber os verbos relacionados a Ananias. Ananias foi, Ananias entrou na casa, ele pôs as mãos sobre Saulo, Ananias disse, depois Ananias provavelmente, provavelmente não, Ananias batizou Saulo e provavelmente preparou uma refeição para que ele pudesse se alimentar e recobrar as suas forças. Perceberam? Aquele Ananias, que era alguém que estava relutando a missão recebida de Deus, aquele Ananias que estava com o pé atrás em relação a Saulo, depois de ter recebido do Senhor as razões para cumprir aquela missão, depois de ter percebido Deus se manifestando em graça em favor de Saulo e também se manifestando em graça em favor de si mesmo, Ananias responde positivamente. E com toda disposição, ele vai, ele entra na casa, ele se dispõe a se aproximar de Saulo, ele põe as mãos sobre ele diz, ele batiza, ele talvez prepara uma refeição para Saulo. Tudo isso como fruto da graça do Senhor, graça no caso de Saulo, salvadora, no caso de Ananias, educadora. Qual é a base da sua obediência? O que lhe motiva a sair em obediência ao Senhor, em dar um passo de submissão a Ele? Você pode obedecê-lo para tentar impressioná-lo. Você pode tentar obedecê-lo numa busca de ganhar o favor de Deus, de, enfim, ter dele um olhar mais favorável. Ou você pode obedecer ao Senhor, ou você pode responder positivamente à missão dada por Ele, ou você pode se submeter a Ele por consciência da graça que Ele manifestou em favor de você, em seu favor, uma graça que no tempo passado foi salvadora e que depois dessa salvação essa graça tem se manifestado de maneira educadora. E aí você responde em amor ao Senhor. Você é impulsionado não pelo desejo de impressionar a Deus, de ganhar alguma coisa de Deus, de barganhar algo com Ele, mas você é impulsionado a ser submisso a Ele, por amor a Ele, por causa da atuação da graça dEle na sua vida. E dessa forma, impressionado, deslumbrado, arrebatado por essa graça de um Deus que se rebaixa ao nosso nível para demonstrar o seu amor, para nos salvar e para nos dirigir, impulsionados por essa graça, nós não precisamos ouvir Deus contar até 3. Que Ele não conte assim para você e nem para mim, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.